A menina do quarto escuro, que se via linda e maravilhosa no espelho. Aí que quarto escuro, incerteza, espelho a alma. Eu lhe falei que 70% é um novo tempo, a esperança, e 30% possibilidade de engravidar. Aí, como você me falou sobre que está querendo engravidar, né? Você do quarto escuro, né? Então tá tudo muito incerto. Depende da idade da mulher. Veja aí no nosso canal como engravidar rápido. Um ponto mais perto, numa linha reta. Então seja reta, tá? As pessoas ficam procrastinando as coisas, botando para depois. Infelizmente, muitos são derrotados por isso. Então, se você está querendo engravidar, tome Indux, visite um médico, um geneticista. A consulta é R$400 e o tratamento varia de 3.000 a 12.000 com inseminação. Vá direto para o ponto, não faça como as demais. Eu vejo tantas mulheres que são doidas para engravidar, mas não fazem merda nenhuma, nem sexo. Eu conheço algumas que é doida para engravidar o marido lá na China e ela no Japão. Então, não vai engravidar, entendeu? Você tem que fazer por onde? Então, você tem que ir direto, né? Você tem que ir direto para o ponto. E, na minha opinião, depende da idade, eu não sei qual é a sua idade. Você tomar um Indux ajuda muito, elixir de inhame, faz muito lepo-lepo. Pega uma tabelinha chamada... Na farmácia tem um detector de fertilidade. Você compra o detector de fertilidade, mija em cima, aí o detector de fertilidade diz que você está fértil. Aí você lá para lá. Faz um exame de espermograma, né, no marido, para ver a quantidade de esperma que ele tem, e faz um exame seu, né? Aí você procura um geneticista, e esse geneticista tem 3 maneiras de engravidar você. Primeira maneira, através de hormônios, ou seja, eles metem hormônio em você, você engravida. Segunda maneira, através do tubo. Não é inseminação artificial, é tubo. Ele pega um tubo, manda o marido ejacular dentro do tubo e joga lá nas trompas. Isso é feito caseiro. Veja aí na internet, inseminação caseira. Já acompanhei vários casos, tá? Vários. Eu tenho essa honra das pessoas confiarem em mim, né? Eu quero ser digno de vossa confiança, tá? Por favor, quero ser útil. Eu quero ver sua criança. Então, a inseminação artificial o tubo, eles colocam o espermatozoide do marido e jogam já lá dentro da trompa. Aí vai ajudar a engravidar. Não é fertilização, não. A fertilização in vitro, ele tira o óvulo da mulher e pega o espermatozoide e fora fecunda e bota dentro, né? Mas eles são muito chatos. A partir de 40 anos, eles não querem mais fazer isso com mulher. Eles têm que pegar um óvulo de uma mulher de 20, de 25, aí vai de cada um, né? Depende do caso. A fertilidade caseira nasceu disso. Um enfermeiro descobriu que a fertilidade caseira, às vezes eles cobram 2, 3, 5 mil reais, pode se fazer com injeção. Então, esse enfermeiro, principalmente do Rio de Janeiro, ele começou a engravidar. Ele engravidou apenas umas 4 mil mulheres. Foi. E muitas dessas mulheres ele engravidou com os próprios esperma dele. Se sua filha não está ovulando, o médico faz ela ovular, hormônios. Faz uma reposição hormonal. Aí esse que criou a inseminação caseira beneficiou muita gente. Casais que não podem ter filho porque o marido é estéril, casais, tá entendendo? Diferentes. Então, ele saiu inseminando todo mundo. Ele foi preso, né, acusado, tal, mas não existe nada na lei que proíba, entendeu? Ele fazer isso. Ele no Rio de Janeiro engravidou umas 4, agora a mulher vinha e pedia para ela engravidar. Claro que as clínicas não gostaram disso, né? As clínicas mas a clínica, ela faz, a mesma coisa, só que ele usa um tubo de vidro, é frio, né? Então ela calcula quando a mulher está grávida, quando a mulher está fértil. Aí vai lá, o marido fica numa sala, faz uma masturbação, ele enche o vidrinho e enfinha na trompa. Pronto.
aumenta em 60% a possibilidade dela engravidar. O anticoncepcional, ele fica no sangue. Para se tirar o anticoncepcional do sangue, dos ossos, uma boa hemoterapia vai, mas isso vai durar mais de ano, né? A hemoterapia, eu sou fã da hemoterapia. Eu conheço muita gente e já fiz muita hemoterapia, tá? Quando se dá problema de engravidar, não adianta lepo-lepo todo dia. Aí é onde você se engana. A mulher só fica fértil durante o mês 1 ou 2 dias, só. É orar a Deus, porque às vezes existem demônios que não querem que a mulher engravide, né? A última agora, existe demônios, eu avisei para ela que existia um demônio que não queria que ela engravidasse, que ela já tinha passado por uns 2 homens e os homens não queriam engravidar, entendeu? Então, existe isso também. Pastor, tá chique de vermelho hoje. Ah, obrigado. Que legal. Então, assim, se você for fazer inseminação, o tratamento, não diga a ninguém, por favor. Entendeu? É uma dica que eu estou te dando. Eu lhe falei que o médico pode engravidar, né, o geneticista, de 3 formas. Primeiro, metendo hormônio em você, injetável, né? Tomar Indux, e tem o condutor de ovulação, mas tem que transar naquela época. A mulher, ela só fica fértil 2 dias, mais ou menos, e tem delas que é só 1. Depois de 40 anos, a fertilidade dela cai para 40%. Então, vamos lá. Agora sim, no meio dos crentes, eu tenho tratado muitas mulheres. Às vezes eu apenas pergunto 1 ou 2 vezes, para não ficar chato, né? Mas as crentes vacilam muito, porque elas querem que Jesus venha engravidar elas. E aí acaba perdendo a bênção. Porque Deus manda a gente ir para a guerra e manda levar a espada. Se fosse assim, ele dizia, não, vá com a cara e a coragem, só com a cara, vá na tapa. Não, leva a espada. A espada é exatamente a nossa tecnologia, porque estamos sendo prejudicados pela tecnologia. Irmãs da nossa igreja, depois da picadinha, não engravidaram mais. 2, 3 abortos. 2, no caso 2, né? Fértil de beijar e a mulher beijava, a mulher engravidava. Aí engravida com o meu nome, embrionário. Embrionário. Pode vir gêmeos, pastor, se usar, pode. Pode sim. Agora, é melhor que você pague uma inseminação. Teve algumas irmãs que fizeram isso e deu certo. Eu acompanhei várias, né? E outras que a família dela fez, deu certo e ela não quer fazer. Mas aí é com ela, né? Aí é com ela, né? Então, eu sou a favor da fertilização, né? O que houve com Tamar e Judá foi uma fertilização. A mulher era fértil do marido dar um beijo, ela engravidar. Depois, que a abelha picou ela, engravidou 2 vezes, mas engravidou sem embrião, só a bolsa. Foi grande sofrimento, tá? Grande sofrimento. Aí eu fico pensando, esses caras ainda estão negando, né? Agora com esse Trump aí, a coisa veio à tona, mas o povo ainda está negando e quer que... E outra coisa, depois que a mulher está grávida, eles querem vacinar até o da mulher. Tome vacina. Nem digo que tome, nem digo que não tome. Tem sempre pessoas que falam isso. Minha tia engravidou com 45 anos. A Kátia, aqui a nossa irmã Kátia, esposa do pastor David, ela engravidou com 47. Mas cada caso é um caso. As crentes erram muito, mas muito mesmo. Já vem muita crente aqui atrás de mim. Eu digo, a clínica de fertilização é ali, custa tanto. Vamos fazer uma oração, você ora daí, a gente ora daqui. Vai fertilizar. O marido fazendeiro. Tu foi? Não, acho que Jesus vai me engravidar. Olha, isso dá problema. O pior é que quando dá problema, já é tarde demais. Entendeu? Então assim, o melhor é você ir direto. Vá no geneticista, pague a consulta, pergunta a ele quanto é. Agora eu já vi mulher valente. Eu acompanhei uma mulher, quando ela me procurou, ela estava com 12 inseminação errada. Ela fez 12 inseminação pagada em euro.
Deu errado. Aí o marido via ela chorando e disse, não, tá bom, não quero filho não. E ela com medo que o marido não tem filho, um suíço, né? E quando ela me procurou, a gente fez a campanha para ela engravidar. E eu disse, você vai fazer uma nova inseminação. O marido não queria, não era por causa de dinheiro não. É porque via ela sofrer muito. Aí ela fez, deu errado. E ela chorando que nem uma criança. Uma mulher forte, viu? Uma mulher forte. Aí ela disse, eu sou uma rata de laboratório, eu fiz 12, agora mais 13 inseminação. 13 inseminação, e não deu certo. Eu digo, vamos fazer a 14, por favor. Mais uma chance, mais uma chance. E aí ela chorando, mas ela foi. Ela foi fazer na Espanha. Ela saiu da Suíça e foi para a Espanha. Aí fez inseminação lá, o marido, não, tá bom, não, vamos. Aí deu certo. Aí nasceu um rapaz. Um rapazão, deve estar com 7 anos. Parabéns para essa mulher. Uma mulher valente. Na 14ª inseminação. Aí sobre esse negócio de inseminação, a gente nem insiste muito porque a mulher fica com raiva. Algumas delas têm demônios que não querem que ela engravide. Se você insistir, quando elas engravidam, elas ficam com raiva de você. É uma coisa coisada da cabeça. Fica com... ódio. Fica com ódio. Pastor, então todo dia não se resolve. Não, você pode transar 3 vezes, 5 vezes por dia. Tem que ser na fertilidade. No dia do treco-treco. A mulher mesmo conhece, a mulher antiga conhece quando ela está fértil, né? Conhece com a mão. Mas a mulher mais nova não conhece os treco-treco delas, né? Tu tá por fora dessas velhinhas. Essas velhinhas gostavam do lero-lero. Aí, tem um detector de fertilidade na farmácia, é baratinho, 20 conto. É como aquele negócio que detecta se a mulher está grávida ou não. Mijou em cima, ele fala o dia e a hora que você vai ficar fértil. Então, assim, Então, existe uma tabela para engravidar, mas é o que eu estou lhe falando. Eu tenho experiência nisso há 30 anos. Eu estou dizendo isso, não é para me gabar, não. Eu estou falando o seguinte, não caia onde as outras caíram, não. Esse negócio de ficar moendo que nem cachorro quer cagar, vá direto ao ponto. E se seu marido não quer, aí é outra coisa. Mas se seu marido quiser, vá com ele, vá direto para a inseminação. Venda o carro, peça dinheiro emprestado e faça. Depois Deus dá um carro melhor. Tem um detector de fertilidade, pastor. Olha aí, tá vendo? Muita mulher não sabe disso. Eu acompanho muitas mulheres. Algumas delas estão aqui comigo falando pelo chat. Elas não estão se identificando, não é para se identificar mesmo, não. Mas elas são doidas para ser mãe. Não adianta lepo-lepo todo dia. Pode fazer com a mão na cabeça. Naquele dia. A mulher, na verdade, ela fica só um dia fértil. O esperma é quem espera. O esperma fica escondido lá dentro, esperando. Mas aí vai tudo da idade. Às vezes é macumba, é feitiço, é praga. Aí tem que fazer um voto a Deus. Faça o voto da aliança bendita. Não desista de você. Eu estou preocupado aqui com algumas mulheres. Vieram aqui para eu benzer elas. Eu mandei elas fazer a fertilização. E elas não foram. E o marido dela tem condição. E elas estão esperando o quê? Ficar velha e uma novinha vir dar para o marido? Então, veja aí, como engravidar rápido. Aí tem Indux, aí tem negócio de IAME. Mas o melhor é você ir direto para o ponto. E cuidado com as picadas, viu? Que causa esterilidade. Cuidado. Aí você tenha cuidado. O resto é você saber, pronto, quarta-feira eu estou fértil, então você pega na quarta, e dá umas 3 na quarta. Não adianta você estar fértil na quarta e ficar na sexta, no domingo, entendeu como é a coisa? Se o homem engravidar, prazer é outra coisa. Prazer o cara faz qualquer hora. Mas para engravidar, e quanto mais o homem segurar, se você está fértil quarta-feira, então você, na segunda já não faz mais sexo com ele, manda ele guardar, manda ele não tirar. E quando for na quarta, você lê pela pá, com força. Aí o esperma dele vai estar forte e vai estar junto. Vai ter mais possibilidade. Agora, se você está fértil quarta-feira e faz na sexta, no sábado, no domingo, aí quando chegar na quarta, meu amigo,
o espermatozoide é pouco, porque ele já botou para fora, entendeu? São técnicas que a gente aprende com o tempo. E a inseminação caseira é muito boa. Eu tenho amigas que fizeram inseminação caseira. É porque a pessoa tem vergonha, não quer fazer, depois paga para fazer, né? Aí o médico diz, cuidado, eu não faço inseminação caseira, mas inseminação caseira é a mesma coisa da... Tá entendendo? Mas você procura o médico. O nome do médico não é ginecologista. Alguns ginecologistas ajudam, mas a especialidade é geneticista. São poucos, né, geneticistas. Na minha cidade tem uns 2 ou 3 só. Cidades grandes como Manaus tem geneticista bom de Manaus, tá? Eu fiquei muito... Manaus tem uns geneticistas muito bons, né? Mas tem cidades que não tem muito geneticista. Uma cidade como Goiânia deve ter uns 10 ou 20 geneticistas. O que a geneticista vai fazer? Vai fazer exame hormonal em você, vai ver seus hormônios, vai ver a caverninha, e vai ver a acidez, o pH vaginal, essas coisas. Vai ver o espermograma do homem, né? E aí ele vai ver a quantidade de esperma por quantidade, né? E aí ele vai traçar um traço. Ele pode meter hormônio em você, você vai ficar fértil como uma menininha de 20 anos, que transa com um namoradinho e engravida, né? Lembre-se, as mulheres hoje estão procurando engravidar muito tarde, 40, 38. Mulher foi feita para engravidar nova, mas o sistema... Maria deve ter engravidado com 12 anos. E depois que nasceu Jesus, Maria engravidou de mais 11 ou foi 12 filhos. Olha. Então a fertilidade, né? E aí, as mulheres hoje querem engravidar com 40 anos. Primeiro não vai ter passagem, vai ter que ir para a faca. Mas vai na faca. Eu prefiro, quando a mulher é boa, assim, para ter filho, normal, né? Mas se não, faz a cesárea, dói menos, né? Então, tem que ver tudo isso, os hormônios, né? Eu engravidei com 35, pastor, de 2 filhos. Gêmeos! Parabéns, mulher. Que maravilha, né? Olha, mas também foi só os 2 mesmo, né? Ou teve mais? Minha mãe engravidou com 32 anos. Quando eu nasci, minha mãe tinha 32 anos. Deixa eu ver mais. Então, você que quer engravidar, ore a Deus. Não fique só desejando. Fale com o marido. Você tem que ir no papo reto. Marido, eu quero engravidar. Não porque eu tenho as contas, tenho os boletos bancários e tal, mas eu quero engravidar, meu sonho. Você me ama? Então execute meu sonho. Não, se você tem condições, melhor ainda, né? Então a inseminação hoje no Brasil, ela custa em torno de 12 a 20 mil reais. Só que 20 mil reais em 40 pagamentos. A pessoa fica com pena, às vezes tem condição, não é todo mundo que tem, mas a pessoa fica com pena de gastar 20 mil reais e fica tentando, e tomando chá, e tomando não sei o que lá. Não, vá direto. Eu engravidei com 27 anos, pastor, só um filho. Dá para engravidar de novo? Dá? Não, pastor, um com 16, outro com 35, só tenho 2 meninos. Glória a Deus. Só não, você tem 2 meninos, então glória a Deus. Você engravidou com 16 anos e outro com 35. Pronto. A mulher, quanto mais jovem engravidar, as zingues odeiam isso. As zingues querem a mulher sem filho, sem homem, lascada, tomando Retrovil, dentro de um quarto, assistindo celular. Pronto. Mas se você é crente, você está me assistindo, porque não escuta não entra no buraco do ouvido não. Vá direto ao ponto. Tem demônios que não querem que você engravide. Da mesma forma que tem demônios que tentou matar Maria, tentou impedir. A mãe de Maria era estéril, Santa Ana. A mãe de Maria era estéril. Se Maria não tivesse nascido, Maria nasceu. Aí Jesus Cristo, por exemplo, não queriam que Tamar tivesse filho, porque Tamar ia ser tataravó de Jesus. Entendeu? Os demônios não querem que você tenha filho.
Eles estão metendo injeção, está tendo uma quantidade muito grande aí de como é o nome? O próprio presidente Trump falou, autismo, essas coisas, ele está desconfiado com alguma coisa. É ele e o capitão, né? Olha, filho é bênção para toda a vida. Não é só responsabilidade, é bênção. Para você ter um carro, é uma responsabilidade, você tem um bocado de vida aí em sua frente, mas também é uma bênção. Você tem um carro, não ficar no ponto do ônibus esperando. Se você pensar só em responsabilidade, então a gente não vive, porque a vida é feita para a gente tomar responsabilidade. Deus dá condição. Se você tem esse sonho, lembre-se, vai parar. Eu não dou 10 anos para a mulher parar de ter filho. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Já existem máquinas para fazer filho, para criar filho, úteros artificiais no mundo inteiro. A Bíblia fala, quando o sacrifício contínuo parar, virá o fim. O sacrifício contínuo é exatamente quando a mulher parar de ter filho, a vaca parar de ter bezerro, porque agora vai ser carne artificial. Lá na China não precisa mais do galo nem da galinha, eles estão fazendo o ovo de um embrião tirado, não sei da onde, entendeu? Casca de plástico, essas coisas. Então, o que Jesus Cristo falou, que era praticamente impossível de acontecer, está acontecendo. As mulheres vão parar de ter filho, vamos ser filhos de micro-ondas, vamos ter todo o nosso DNA alterado, vamos misturar com muriçoca, com vagalume, com tudo. É o final dos tempos. Mas um sonho de ser mãe é muito grande. Então, se a mulher tem sonho de ser grande, escuta o pastor, vá direto. Não fique moendo, não. Todo mês você chora. Olha para as pernas, está cheia de menstruação. Você tem que ir direto. Não caia no conto fiado, não. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu vou atrás de um pastor que fez uma mulher de tantos anos engravidar. Eu digo, é mentira. Uma mulher de quase 70 anos, não, mentira. Mas eu vou, pois vá. Ele disse que foi até uma pedra engravidar, pronto, pois vá. Aí não foi, não deu nada. É só lero-lero. Olha, nós acreditamos em Deus. Mas não é lero-lero, não. Eu acredito no milagre de Deus, mas vá fazer sua inseminação, vá tomar seu chá de inhame, vá comer inhame, vá tomar indux, vá falar com o médico. Não fique moendo, não, que o tempo passa. O anticoncepcional, ele se acumula nos ossos, principalmente a mulher que toma injeção. Aí tem almoterapia, tem suco de coentro, tem um bocado de coisa para tirar essa química hormonal, porque o comprimido, pare de tomar a pílula, ela não deixa nosso filho nascer. Eu acho que Silva não está aqui, não. Silva não está, não. Mas Silva se lembra dessa música. É uma música de 1960, né? Pare de tomar a pílula. Ela não deixa nosso filho nascer. Então, essas pílulas, principalmente essa injeção, ela acumula nos ossos. Aí, tem mulher que parou engravida, mas tem mulher que para, minha amiga, de 5, 10 anos para engravidar. E quando engravida? Porque fica nos ossos. Mas aí tem técnicas para tirar. Mas o próprio médico sabe disso. Então, se você quer, invista no que você quer. Eu não sei por que a mulher não quer fazer inseminação. Por quê? Se na família dela fez. A família dela fez 2 vezes e deu certo. E por que ela não faz? Porque não quer. Pois não. Então a questão é querer e ir atrás. Quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Mas pastor, é 20 mil reais, é 25 mil reais, sim. Aí não faz isso, depois vai fazer uma estética para ajeitar a bunda, botar silicone, é 30 mil conto. Eu tenho amigos meus que gastaram 20 mil conto para botar cabelo na cabeça. Pronto. Mas não era o desejo dele colocar cabelo na cabeça? Aí tiraram, eu não sei de onde tiraram o cabelo. Tiraram o cabelo do outro canto e botaram na cabeça dele, pronto. E 20 mil conto é caro? É caro para quem não tem, mas quem tem, comprar, dividir, passar no cartão, passa no cartão em 30, 40 vezes, e vai-te, e vai orando, e vai buscando, e vai orando, e vai buscando, vai quebrando as macumbas, feitiçaria, e aí tem vários tipos de inseminação, tá?
Eu não posso dizer para você que eu acompanhei todo tipo de inseminação, mas uma grande parte, até aquela que você fica pensando, qual é, eu acompanhei. Tá? Inseminação real, inseminação caseira, amigal, companheiral. Amigal, tem todo esse tipo de inseminação. E tudo se resolve com acordo. Tudo se resolve com acordo, tá? Já houve caso até da mãe, né, engravidar com o óvulo da filha. A mãe queria engravidar de novo, não conseguia, pegou o óvulo da filha e engravidou. Que sucesso! Entendeu como é a coisa? Então tem todo tipo de inseminação no mundo. É a pessoa que não busca. E quando você fizer, boca de siri, ó. Não precisa ninguém saber que você fez inseminação. Quanto mais rápido você fizer, melhor. A mulher quer fazer inseminações com quase 60 anos. Pode dar certo? Pode, que eu já observei umas que deram. Mas quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Deus te faça feliz. Veja aí como engravidar rápido. João de Assis. João de Assis fala sobre inseminação. Eu mostro na Bíblia que existe inseminação. A nação de Israel foi construída em cima de inseminação. Você não sabia disso, não? 7 das 12 tribos de Israel foi feita por inseminação. 7 tribos. Mas da metade, velho. A metade é 6, né? Então, 7 membros da tribo de Israel foi feito por inseminação. Inseminação real. Olha. Tem alguma pergunta? É só sonhar com bosta de cavalo, foi? Como é que foi? Conta direitinho o sonho. Então assim, se a pessoa quer, não precisa contar para todo mundo, não, que às vezes é a sogra que não quer, às vezes é o próprio marido, né? Não deixa o tempo passar não, tá? Existe uma coisa chamada tempo hábil. O que é tempo hábil? É o tempo certo. É o kairos. A pessoa, não, eu vou deixar para engravidar com 80, porque Sara engravidou com 90. Sara é Sara. Você é você. Não vai dar uma de Sara não, porque eu nunca vi ninguém engravidar com 80 anos, a não ser uma mulher lá na Índia, que foi uma experiência genética. E deu certo. Tá? Olha, veja aí, como engravidar rápido. Joilson de Assis. Joilson de Assis fala sobre inseminação real, caseira. Eu comento, aí você faz sua pesquisa. Ninguém pode dizer, faça isso ou faça aquilo. Você tem que estudar o seu caso. O que é que você quer? Quero isso, então você tem que estudar sobre isso. Mas o que acontece? A mulher ela fica, não, Deus vai me dar. Eu creio em Jesus que Deus vai me dar. Algumas dão certo e outras não dão. Por favor. Por favor. Aí outra coisa. Tem mulher que começa e não termina. E praticamente ela elimina a chance dela ser mãe. Né? Eu acompanhei, a mulher estava morrendo e ela pediu oração pela filha. E eu orei pela filha dela, filha muito linda, coisa mais linda do mundo, né? A filha única dessa mulher foi embora, né? Mas aí eu animei a menina se animou, bora. E a menina se animou, tal. Mas depois ela desanimou geral. Aí dá uma de calada. O problema de ter omissão com você mesmo é a solidão no final. Então essa pessoa não quer mudar de vida. Ela quer e não quer. Entendeu? Arruma um tonhão, arruma um homem emprestado, arruma inseminação. Se tiver endometriose, cuida da endometriose. Gente, só não tem solução quando a gente não busca e deixa para depois. E eu fico dizendo, não, rapaz, eu falei com a mãe dela, da mãe dela morrer. Olha, mas não prometi nada não, tá? Eu disse, só vou fazer de tudo para sua filha ser muito feliz, tá? A mãe dela, certo, pastor, certo. Ela nem me pediu nada, nem eu prometi nada. Apenas eu declarei que eu ia fazer de tudo para a filha dela ser feliz e lhe orientar. Mas a filha dela é omissa. Omissa com ela mesma. Ou seja, deixa para depois. Depois nunca mais.
Isso é terrível, gente, isso é terrível. Não queira passar por isso, não. O que você tem que fazer, faça logo. Tem tratamento, tem amigamento, tem prestamento, tem tudo. Tem doação, tem homem que doa. Então assim, ela está em tratamento. Ore, pastor, para que o médico não pode fazer, Deus intervenha. Deus usa o médico, gente. Deus usa o médico. Então Deus usa o médico. É orar e fazer o tratamento. O melhor tratamento que eu acho são dois: o hormonal e a inseminação. E pode-se fazer também os dois, o hormonal e a caseira. Aí a caseira tem uns caras aí na internet, não sei se tiraram, que ensina. Aí é com você, né? É fácil, é só jogar dentro com a seringa. Mas tem que ter uma combinação entre o casal, né? O casal tem que se combinar. Porque às vezes o marido não quer, a esposa quer, às vezes a mulher quer, mas não tem homem. Entendeu? Então essa questão é uma questão que a pessoa que tiver um sonho, vá atrás. Não fique esperando ele vir até você, vá atrás. E essa pressa toda que o João de Assis fala porque o demônio tem pressa também, tá? Se você der tempo para o demônio ele só sai do trono na bala. Depois que ele entroniza, Então você pode ter sido vítima de macumba, de feitiço, de praga de mãe, praga de pai. Se quer engravidar, o seu sonho é engravidar, não adianta você estar andando de carro novo e estéreo. Então vende o carro e paga a clínica. Se fosse outro dizendo, vende o carro para a igreja que você engravida. Eu não estou dizendo isso, não. Ore, se um dia você quiser dar uma oferta para a igreja, fazer um voto, amém. Mas é melhor você vender o carro e pagar ao médico. E o pastor vai ficar orando. E o médico vai acertar. Eu com 35 ia deixar para lá. 5 anos fica 40, né? Lembre-se, gente, a gente veio nesse mundo para satisfazer nossos prazeres também. O prazer de ser pai, o prazer de ser mãe. Tá entendendo? E a gente não vê só trabalhar, comer, cagar, trabalhar, comer, cagar, cagar, comer, trabalhar, pagar boleto, tentar emagrecer. Entendeu? A prostagnação tem destruído muita gente. E essas pessoas não são ruins, não, são boas. Mas elas deixam para amanhã suas felicidades. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar muito. Depois trabalha até se lascar. Vê se a patroa, quando você estiver pressando dela, ela vai te ajudar. Né? Entendeu? Então, meu conselho para vocês mulheres é que lutem. Lutem, por favor. Com muitos tipos de inseminação eu já acompanhei, mas já acompanhei mesmo. Do cara ligar para mim, pastor, a gente está ajeitando aqui a inseminação. Que tipo de inseminação é? Real, facial, amigal, emprestal, como é? Sim, Como é? Tá certo, tá bom, tchau. Que dê tudo certo, tá? Olha, então, eu digo para você, lute pelos seus sonhos, tá? Agora é incrível assim, como é a mente da pessoa. Eu conheço casos que a família fez, a irmã fez, deu certo, fez de novo, deu certo, e a pessoa não quer fazer. É opcional, depois não reclame, né? Não reclame das nossas próprias atitudes. Mas fica com raiva do pastor. Por quê? Porque o pastor dizendo, vamos logo, mulher, não é com Deus, depois deixa com Deus, tá? Porque eu já vi mulher engravidar de estuprador no meio da rua e vejo mulher na igreja que não consegue engravidar do marido casado, carimbado no papel. O que é que tá vendo? Então, lute como Ana lutou para engravidar, fazendo voto e pacto. Lute como... nós temos grandes exemplos na Bíblia, né? Temos Tamar e Judá. Veja aí, Tamar e Judá, João de Assis. Engravidou de gêmeos. Mas o pastor só apoiou que a mulher engravidou com o óvulo da filha? Sim, apoiei. Não foi roubado, não. A filha deu, foi na clínica, tirou o ovo. Mas como é que o senhor apoiou isso? Apoiei, porque na Bíblia Tamar engravidou do sogro, Judá. E aí? Tamar engravidou do sogro.
Se ela engravidou com o óvulo da filha, é menos do que Tamar, que engravidou do sogro e foi no canudinho não, foi no real. Então, a gravidez se você deixar para amanhã, nunca mais. Você vai acabar botando culpa em Deus. Deus não quer que eu me engravide. Mas às vezes não é problema com Deus, é problema seu. Porque às vezes tem as técnicas, tem a medicina. Até porque o tempo que a gente vive é cheio de química, a própria medicina tem que dar solução para tanta química, né? Ok? Tudo está na Bíblia. Tamar engravidou de Judá, e era o sogro. Isso foi no canudão. Então, Jacó, 7 filhos de Jacó foi feito na inseminação. E como é que um pastor e um padre diz que é contra a inseminação, se 7 filhos de Jacó foi feito na inseminação? 7 filhos de Jacó foi feito com Bila e Zilpa. Quem era Bila e quem era Zilpa? Eram escravas de suas mulheres, serviram de barriga de aluguel. O velho pegou Zilpa e pegou Bila. E as duas engravidaram. Era todo ano 2 filhos. Então, porque a gente não conhece a Bíblia. A gente não conhece a Bíblia. Mas quando a gente olha, como é que um pastor diz que inseminação é pecado se Jacó fez a inseminação? E foi inseminação no real mesmo. Não, mas é porque Jesus é promessa de Deus tal. Agora, para terminar, eu sempre cito esse caso. A mulher ligou para mim, exatamente da Suíça. E a mãe dela é do Brasil, da Igreja Pentecostal do Brasil. E de uma das, né? E aí, a mãe dela é profetisa. A mãe dela profetizou que ela ia ter um filho. E ela chegou 42 anos esperando essa profecia da mãe se cumprir. E ela ficou com medo. 42 anos, vão menstruar a qualquer momento. E aí, ela entrou em contato comigo. Eu digo, Deus pode dar um filho a você por inseminação. Mas minha mãe sonhou e teve uma visão e profetizou. Sim, mas pode ser através da inseminação. E ela pegou, nem precisa sua mãe saber. Ela fez a inseminação, deu certo. A última ligação dela, para mim, ela estava com um bebê lindo nos braços. Parecia um bonecão branco, grandão. Olha. Então, lute, tá? Lute pelos seus objetivos. Quer casar? Vá atrás do macho, de um homem. Quer casar com uma mulher? Vá atrás de uma mulher. Não fique esperando, não. Quem busca, encontra, tá? É um incentivo, tá? Não é uma crítica, não.